dia, boa tarde, boa noite. Para você que está em qualquer canto do planeta, ou melhor, qualquer canto do universo, eu, Vladimir Jardim. E eu, Verônica Schiersner. Estamos aqui no estúdio 2 da FAMESP, Faculdade Método de São Paulo. Aí eu te pergunto, agora eu quero ver, dona Bela, agora eu quero ver, como está o tempo, como está o clima nessa nossa nave? O clima tá radioativo. Meu Deus, você mandou demais! Pra vocês entenderem, nós tínhamos, sempre a gente combina alguma coisa e ia falar, eu peguei ela de surpresa agora porque eu não falei isso pra ela. E ela mandou, Bela, você mandou ver agora, hein? Mandei, né? Eu estudei. E por falar nisso, ó, eu tô tão ansioso pra fazer esse programa, porque eu tô diante de um cara que, além de ser um amigo muito grande meu, um cara que eu admiro demais. A gente tá nessa trajetória aí de radiologia há bons anos, para mais de 20 anos que nós estamos seguindo essa caminhada. E eu tenho o prazer de anunciar. Posso apresentá-lo? Pode. Hoje eu deixo. Você não fica chateado comigo? Não fico porque é amigo seu. Amigo seu, pode ser? Pode. Então eu tenho o prazer de apresentar. Eu vou fazer ele, porque assim, é tanta coisa que esse cara faz que eu tenho certeza que eu vou escolher de alguma coisa. Mas eu tenho o prazer, a honra de apresentar ele, Anderson de Moraes. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Eu fico extremamente feliz. É uma honra estar aqui, ainda mais por ser FAMESP, né? E eu me considero, né, FAMESP na veia. Então é um prazer muito grande, né? E já que é para me apresentar, né, as pessoas sempre dão bastante risada que falam, lá vai ele começar a falar, né? Lá vai ele começar a contar o livro, toda a trajetória de vida, né? E eu realmente sou bastante antigo, né? Já trabalho aí na radiologia, já estão completando 32 anos. Nossa. Então, um tempo aí bastante grande. E eu tenho uma formação completamente voltada para a radiologia, né? Eu comecei como auxiliar de radiologia, depois técnico em radiologia, né? Atualmente sou tecnólogo em radiologia, sou bacharel em biomedicina e também sou biólogo, né? Para o programa, para, que essa informação... Não tinha. Não tinha? Como é? Como é que é? Biólogo. Biólogo também. Nossa, como é que... Peraí, que tempo e espaço você fez biologia? Eu sempre gostei muito de estudar. Então, paralelamente, eu fui fazendo, né? Fui fazendo, aí eu terminava um curso, começava o outro, terminava um, começava o outro, né? E aí eu fui encaixando as coisas, né? Fui encaixando, aí foi na sequência, né? E aí depois de fazer tudo isso, né? Ainda paralelamente eu fui fazer pós-graduação, então eu sou especialista em imaginologia, sou especialista em tomografia e ressonância magnética e também sou especialista em educação à distância, né? Além disso, continuei, né? Aí fui fazer mestrado e sou mestre em ciência e tecnologia em saúde e agora eu estou ali, né, pensando, vou para o doutorado, não vou, o que eu faço, né? Planto uma árvore. Livro você já escreveu, que eu sei. Livro já escrevi vários, né? Quando a gente pensa em livros, né, eu escrevi, eu acho que são 8 ou 9 livros. Capítulos de livros, eu tenho em torno de 30 a 35 capítulos, né? E, por grandes editoras, né? Então, editora Guanabara, editora Ateneu, editora Difusão, Iendes, né? E ainda venho fazendo alguns trabalhos, né? Inclusive um livro de grande sucesso, né? É um livro aí conhecido por poucos, que é Física na Radiologia, que sou eu, um tal aí de Vladimir, né? Um tal de Vladimir. O físico aí perdido na vida. E esses livros, eles são usados ainda, né? Como literatura e referência, tanto nos cursos técnicos de radiologia, nos cursos superiores de radiologia e nos cursos de pós-graduação. Então, eu tenho uma trajetória aí, né, totalmente voltada. Eu posso dizer que a minha vida é radiologia, né? E a gente vai caminhando, né? Vamos caminhando, pensando no que fazer, né? E sempre buscando mais alguma coisa, né? Acho que ninguém melhor do que eu, leiga do assunto, né? Pra ajudar o pessoal de casa a entender, porque eu aqui tô perdida nesse assunto.
que é a medicina nuclear e como que ela auxilia no diagnóstico do câncer? Então, você falou uma coisa agora que realmente as pessoas têm muita dúvida. Porque o próprio nome medicina nuclear, ele assusta. Assusta. Porque a gente já começa a pensar medicina nuclear. Eu já penso numa bomba nuclear, eu penso num acidente nuclear. A gente começa a pensar numa série de coisas. Vel, posso contar a história aqui? Pode, fica à vontade. Isso que o professor Anderson falou é muito sério. Quando tinha 7 anos de idade, minha mãe falou assim, olha o tamanho da minha boca. Tem uma boca minúscula, né? E eu usei aparelho porque eu mordia pra dentro. Minha mãe falou assim, amanhã cedo, acorda que nós vamos lá tirar o raio-x. Eu já comecei a tremer, mas tremia. Por quê? O que eu imaginei? Olha a cabecinha de 7 anos. Que ia vir um raio e ia explodir a minha cabeça. Quando eu cheguei no consultório odontológico, a moça viu aquela coisa assim, eu assim, moça, isso aqui vai entrar tudo na minha boca, não cabe. Tremendo assim na cadeira, e chorava. Ela ficou nossa, de verdade, ela ficou com raiva de mim. Porque eu não parava de chorar, e eu não queria. Quando acabou tudo, eu falei assim, acabou? Eu falei, acabou, ela fez assim, né? Mas tem tudo a ver que ele falou. Porque, cara, a gente não sabe. Quando fala de nuclear, você pensa em Chernobyl, você pensa naqueles desastres loucos, mas não é bem assim. Exato, não é bem isso. A própria radiologia é muito engraçado, né? Porque eu sou docente, eu sou professor, né, de cursos e muitas vezes a gente vem com um aluno que é até engraçado, né? O aluno pergunta, mas professor, que hora que a gente vai começar a ver rádio e TV, né? Porque o cara começa a pensar radiologia, ele já acha que é um curso que vai ver o rádio, que vai ver TV, né? Pela falta de conhecimento, né? Então, quando a gente começa a falar de medicina nuclear, o primeiro ponto importante é entender esse nuclear. Esse nuclear, ele vem de núcleo celular. Então, a medicina nuclear é uma especialidade médica que atua no núcleo da célula. Por conta disso, é uma especialidade que estuda a fisiologia, né? Ou seja, o funcionamento dos órgãos. E aí, essa é a grande sacada, é que para estudar esse funcionamento dos órgãos, nós vamos utilizar elementos radioativos. Né? Então, esses elementos radioativos vão ser utilizados para estudar o funcionamento. E por isso que a medicina nuclear é muito diferente. Né? Porque nós estudamos o funcionamento dos órgãos. Tá? Essa é a grande sacada. E lógico, vamos utilizar a radiação? Sim. Né? Mas as nossas radiações, elas também são diferentes do que a gente está acostumado no dia a dia. Nós vamos utilizar elementos que são chamados de radioisótopos, que são elementos radioativos que são artificiais e são produzidos. Né? São produzidos dentro de um reator nuclear, dentro de um ciclotron, ou através de um sistema que nós chamamos de gerador, que é o decaimento de um pai para um radioisótopo filho de uma meia-vida mais curta. Né? E isso faz com que esses elementos, né, são administrados no paciente e a gente vai gerar imagem. Eu tô aqui, eu tô ansioso. Eu não posso, de verdade, eu tenho que ficar quieto agora. Porque senão eu vou querer debater muito com esse cara aqui, né? Porque, né, tinha físico, então físico eu gosto. Exato. E rádio até fica assim, fica coçando pra falar, velho. Se consagra. Pode se consagrar. Antes, quando você fala de medicina nuclear, né, que é muito bem colocado pela Vel, para quem não tem muito assunto, a gente trabalha também, que é, na verdade, o diagnóstico de imagem. Então, acho que é legal a gente, né, você falar para o nosso público assim, né, igual uma radioterapia, né, é para curar câncer. Então, se você pudesse fazer esse paralelo da medicina nuclear com a radioterapia, né, eu acho muito legal, por quê? Porque quando a gente fala, né, de radiação, já falamos aqui que assusta, mas a gente tem aquele ramo uma que é para diagnóstico e outra para tratamento. Então seria legal se você pudesse pontuar para o nosso ouvinte, para o nosso público, né, os caras são fantásticos nisso, adoram conhecimento, essa diferença, né, como é que pode atuar isso? E aí você falou agora uma coisa muito interessante, né, porque o maior carro-chefe da medicina nuclear é diagnóstico. Mas medicina nuclear não é só diagnóstico. Medicina nuclear também é terapia.
Então, ela é uma especialidade que tanto trabalha com diagnóstico quanto terapia. Maior volume, a gente pode dizer que 80% a 85% do que nós fazemos é diagnóstico. Então, nós vamos, né, produzir imagens funcionais, imagens metabólicas de uma determinada região para diagnosticar diversas doenças, né? Sendo que o principal é os casos oncológicos, mas a gente utiliza para cardiologia, né, para regiões gastrointestinais, nefro-urinária, né? E nós vamos fazer tratamentos. Tratamentos hoje, né, é algo que a medicina nuclear ela vem entrando bastante em evidência por conta, né, de uma modalidade que é chamada telanóstico, né, que é o grande carro-chefe da medicina nuclear. Por quê? Nós conseguimos utilizar a mesma molécula para fazer diagnóstico, ela também é utilizada para fazer tratamento. E aí a gente consegue fazer o tratamento do paciente e ir acompanhando na imagem, né, se isso realmente foi para o lugar correto, se está fazendo o efeito desejado, né? E quando a gente começa a pensar com a radioterapia, então o primeiro ponto bastante importante. A radioterapia é uma modalidade 100% tratamento, aonde nós vamos trabalhar com terapias, né, em que o equipamento emite radiação para destruir aquela célula tumoral, mas também nós temos terapias, que são as braquiterapias, aonde nós colocamos uma fonte radioativa dentro do paciente, né, que pode ser de uma forma permanente ou de uma forma temporária. Na medicina nuclear, os nossos equipamentos, eles não vão emitir radiação. Sempre quem vai emitir radiação é o paciente. Então, os nossos equipamentos, eles são detectores. Eles detectam a radiação emitida pelo paciente e vão produzir uma imagem. E aí nós vamos administrar esse material de várias formas. Tudo vai depender muito qual é o objetivo. Né? Eu posso administrar por uma via intravenosa, por uma via oral, intradérmica, intramedular. Tudo vai depender de qual é o objetivo. Então, sempre, né, quando a gente fala em medicina nuclear, é que os nossos equipamentos não vão emitir radiação. Quem emite radiação é o paciente. Sempre. E aí entra um ponto bastante interessante e que diferencia muito a medicina nuclear das outras especialidades. Como esse paciente emite radiação, então ele vai ter uma sala de espera só para paciente, sala de espera só para acompanhante, um banheiro só para paciente, um banheiro só para acompanhante. E aí você vai me perguntar, mas pô, ele pode ir embora para casa? Pode, sem problema algum. Dentro da clínica, ele não pode porque nós não atendemos um único paciente. Nós atendemos vários. E aí, quando a gente tem a somatória de dose, a gente tem uma exposição ali, né, que realmente já é considerável. Mas a quantidade de radiação que a gente utiliza é muito baixa. E a gente está falando de radiação e para o profissional da radiologia, porque a gente sabe que quando vai fazer o raio-x, por exemplo, tudo bem, eles têm o dosímetro e aí o profissional também vai para a salinha separada. Mas para tratamento, outros exames afins, quanto de radiação ele recebe no tratamento? Se ele recebe radiação? Porque a gente sabe que em excesso é um risco para ele também. Como que isso funciona? Então, aí agora entra algo bastante interessante, né? Nós vamos trabalhar com basicamente 3 tipos de radiação, né? Que é a radiação gama, a radiação beta e a radiação alfa. Nós também trabalhamos com os emissores de pósitrons. Porém, o que acontece? Quando a gente administra o pósitron no paciente, ocorre o efeito de aniquilação que vai resultar na produção de 2 gama. Né? Então a gente acaba realmente falando que nós utilizamos a radiação gama. Olha que legal, quando fala do pósitron. Né? Imagine que aqui ó, eu tenho essa bolinha que é o elétron que é negativo. E aí tem o brinco, eu falo que a irmã dele é o pósitron, que é positivo, com carga positiva. Aí a natureza é muito louca, meu. Aí eu falo pra você que, né? Aí a Einstein falou assim, eu vou fazer uma coisa que vai fazer muito sentido para vocês. Aquela
famosa fórmula E igual a MC quadrado, que é utilizada em camiseta, né? Que ali você tem matéria transformando em energia, energia transformando em matéria. Então você tem duas bolinhas, uma positiva e outra negativa, né? E aí é muito louco. Quando elas se encontram, cara, ela é como se elas se desaparecessem e vai uma para cada lado em forma de energia, em forma de radiação. Ou seja, é a matéria que se transforma em onda e onda se transforma em matéria, que é a dualidade onda-partícula. Olha que loucura É muito legal. isso aí, velho. Que loucura! Que loucura! Muita física na minha cabeça! Mas é algo fascinante, porque nessa liberação de energia, né, o nosso equipamento ele vai detectar simultaneamente esses dois eventos. E ele detecta esses dois eventos simultaneamente e ele consegue para a gente pontuar onde ocorreu a aniquilação. E aí, nesse momento que ocorre a aniquilação, a gente pode dizer de uma forma simples que ocorreu uma cintilação, um ponto. E aí são várias aniquilações. Então ele vai marcando vários pontos de aniquilação até conseguir gerar uma imagem. Mas aí que me intriga, Anderson. Aí que me intriga, que eu fico assim, que, cara, que loucura que é o corpo humano. A gente sabe que esses radionuclídeos, eles atuam em determinadas áreas do organismo. Né? Aí que vai minha pergunta. Como é que o organismo entende que, por exemplo, que iodo vem para cá? Pra tireoide. Como é que ele entende isso? Aí se você vai pegar um outro, ele vai para outro lugar. Essa sempre foi minha dúvida com o contraste. Eu tava lá fazendo, como que o contraste sabe onde ele tem que ir? Quem tá avisando? Quem mandou? O SMS. Tem guarda de trânsito! Tem guarda! Pra cá, pra... Então, Deu aí certo. agora é um ponto muito interessante, porque quando a gente pensa em contraste, né, a gente vai avaliar, então, o contraste ele vai correr pela corrente sanguínea. Né? Então, o que nós vamos fazer é determinar em que ponto que a gente quer enxergar. Porque ele vai correr. Então, por exemplo, aí eu quero estudar a perna. Eu vou injetar aqui, então ele vai até lá o coração, ocorre, né, a produção ali do sangue arterial, e esse contraste ele vai descer pela artéria até chegar lá na perna. Então, eu vou determinar em que ponto eu quero radiografar. Né? Agora, com o radiofármaco, não vai ser bem assim. Caralho, que incrível, velho. Olha que No radiofármaco, nós temos algo que a gente chama, né, de afinidade, né, de tamanho molecular ou capacidade de não absorção. Então, por exemplo, né, o Vladimir falou, né, do iodo. A tireoide, ela precisa de iodo. Então, ela vai usar o iodeto para promover a síntese da tireoglobulina, que vai resultar na produção dos hormônios T3 e T4. Então, para a tireoide funcionar e para produzir hormônio, ela precisa do iodo. Então, o que acontece? Quando a gente administra o nosso iodo, que é um iodo radioativo para o paciente, por afinidade, a tireoide ela vai pegar todo esse iodo. Olha que louco. Então, automaticamente, ela vai se concentrar na glândula tireoide. E como a gente está falando de oncologia, é mais interessante ainda. Porque em oncologia, a gente vai usar um material que é muito conhecido, que é o flúor 18 marcado com glicose, que nós chamamos de flúor desoxiglicose. O que acontece? O tumor, né? Se a gente pensa em definição, o tumor é um aglomerado de células em desfunção. Então ele tá doidão. Malucão. Tá malucão. E aí o que acontece? Ele precisa consumir energia. Então o que acontece? Qual é a energia que ele vai consumir? Glicose. Então, o que nós fazemos? No momento do agendamento, nós damos ao paciente uma dieta restritiva de glicose. Então, não comer carboidrato, não fazer atividade física. Por quê? No momento em que nós vamos administrar essa glicose marcada no corpo, automaticamente o que o tumor vai fazer? O tumor está com fome, está sem comer. Ele vai sequestrar tudo isso. Então, naquelas regiões onde a gente vai ter um tumor, a gente vai ter o quê? Uma alta captação de material radioativo. E é dessa forma que a gente vai enxergando. E aí, para cada região do corpo, nós vamos trabalhar com afinidades.
Então, por exemplo, para o coração, eu vou ter um material que ele tem afinidade com o quê? Com as mitocôndrias. Então, eu sei que o coração é uma bomba de energia. Tem uma captação muito grande de mitocôndrias. O fígado, as células de Kupfer. Aí a gente vai trabalhando com essas afinidades. Agora, tem materiais também que não possuem afinidade alguma. Então, por exemplo, eu quero avaliar um refluxo gastroesofágico no paciente. Eu vou administrar um material por via oral, em que esse paciente vai tomar e ele não vai se fixar na mucosa gástrica. Se o paciente tiver um refluxo, ele sobe e desce novamente. E aí a gente vai avaliando todo o corpo, né? Então, isso é muito legal, porque as pessoas precisam entender, né, e eu acho que é a grande dificuldade, de um modo geral, a importância do preparo. Né? As pessoas não levam muito a sério os preparos de exame. Né? Então a pessoa fala assim, tem que vir em jejum. Aí ele vai, eu tomei um café da manhã, mas chega lá e fala assim, não estou tô em jejum. Só que isso vai influenciar, né? Então, por exemplo, para a gente, influencia demais. Porque se o paciente foi lá comer um carboidrato, né, virou açúcar, vai para esse tumor. Aí quando eu administro esse flúor, se ele já está cheio, ele não vai sequestrar isso daí. Agora, ele não sequestrou porque o cara não fez o preparo certo ou realmente não tem um tumor. Olha como ele complicou a vida dele. É assim que a gente tem os resultados falsos negativos. Demais! Verdade. Por isso que em análises clínicas, cara, a gente tem um problema muito sério, né? Porque as pessoas, elas, né, vão omitindo, né? E não fazem o preparo correto. E aí o que vai acontecendo? Nos exames de sangue, isso é muito comum. Abrindo uma janela cada vez maior, né, do que de tanto a tanto dentro da normalidade. Só que aí você está lá no limite inferior. Esse limite inferior realmente é real? Esse limite superior realmente é verdadeiro? Você não sabe. Vamos fazer uma ensinação em você topa? Bora. Bora? Anderson, essas maluquices não é combinado. Isso é insight que chega na hora pra gente e a gente... conhecendo vocês, eu sei. Outro dia fez a gente escrever uma música. Foi verdade. Do nada. O diretor fez assim, meu Deus do céu, vai derrubar. O diretor falou que fora, não tem nada a ver com isso, ele tá fora dessa notícia, ele não vai assinar embaixo. Então imagina a cena, Abel, está eu e você no consultório, eu sou o doutor Vladimir Hammerstein, e você, a Verônica, não sei das quantas, né? Você chegou lá para mim, vamos lá. Olá, boa tarde, senhora. Olá. O que você veio fazer aqui? Um exame que eu esqueci o nome, doutor. Bom, deixa eu aqui analisar o seu caso. Vou chamar agora aqui o meu amigo especialista, professor Anderson de Moraes, que vai me ajudar nesse processo canônico aqui. Professor Anderson, ela chegou aqui para mim, agora estou indeciso se eu mando ela para uma ressonância, se eu mando ela para uma tomografia, exame de raio-x. Por que eu indicaria para ela, aí que vem minha pergunta, por que eu indicaria para ela a medicina nuclear? Agora realmente é uma pergunta muito interessante. A sua dúvida como paciente é fantástica. Né? O que acontece? A tomografia, né, a ressonância magnética, são métodos anatômicos. Né? Hoje a gente tem alguns métodos dentro da própria ressonância que são funcionais, né? Mas basicamente é um estudo anatômico. E quando a gente fala de anatomia, então, é ver contorno, forma, posição, né? A medicina nuclear, o objetivo não é esse. O objetivo é demonstrar como o seu corpo está funcionando. Então, eu vou avaliar, né, por exemplo, vamos pegar aqui o coração. Eu quero avaliar como o seu coração está funcionando. Eu não quero enxergar a anatomia dele. Então, nós vamos sempre focar, né, no metabolismo. Como o metabolismo responde. Por isso que são métodos que são complementares.
Né? Então, muitas vezes, o cara foi lá e fez o estudo anatômico e depois vai lá e faz o estudo fisiológico. E um outro ponto interessante é que a medicina nuclear, ela não é o primeiro método. Então, quando esse paciente chega para a gente, ele já fez a tomografia, né? Ou fez um raio-x, ou fez um ultrassom. Então, ele já fez algum método anatômico e agora o médico quer avaliar como está funcionando. E aí entra um outro ponto agora. Essa sempre foi a grande limitação da medicina nuclear, que é o estudo anatômico. Né? Por ser um método fisiológico, a gente até brinca que as nossas imagens elas não são tão bonitas, né? Como quando a gente olha uma tomografia, uma ressonância, aquelas reconstruções tridimensionais, né? A gente baba. E quando a gente olha a medicina nuclear, a gente fica olhando ali, né? Aí a gente fica, acredita em mim, né? Aquilo ali é um coração, aquilo é um fígado, né? Mas a medicina nuclear superou essa barreira. Porque hoje nós temos dentro da medicina nuclear alguns equipamentos que nós chamamos de equipamentos híbridos, né? Aonde nós temos ali a incorporação da ressonância magnética e da tomografia computadorizada. Então, nós temos um equipamento que faz as duas modalidades. Ele faz tanto uma tomografia, né, e a medicina nuclear. Faz a ressonância e a medicina nuclear. E aí, nós conseguimos agora produzir uma terceira imagem, que é a fusão das duas. Então, eu tenho em um único método um estudo anatômico e fisiológico. Uau! Ó, E vai fazer uma diferença absurda. Aí vocês também vão me perguntar, né? Você como uma paciente curiosa, então eu não posso fazer logo de cara esse método? Mas velho. pergunta, pode perguntar. Não posso fazer logo de vez, assim, já elimino tudo. Não, depende da doença. Né? Vou aproveitar essa resposta, então. Então, depende. Né? Depende muito, porque hoje a gente tem alguns métodos que, por exemplo, um ultrassom já resolve o problema, né? Fazer ali um raio-x, ou, por exemplo, nos estudos da tireoide. Durante muito tempo, a medicina nuclear, ela foi carro-chefe no estudo da tireoide. Hoje já não acontece tanto, por quê? O cara vai lá, faz um ultrassom de tireoide, faz ali as dosagens séricas, T3, T4, TSH, você já tem um panorama. Você já não precisa. Aí agora, o que acontece? Eu fiz o ultrassom, o cara apresentou um nódulo. Né? Pô, mas esse nódulo é um nódulo frio, é um nódulo quente? Se é um nódulo frio, já é um indicativo de câncer de tireoide. Então vou mandar esse cara lá para medicina nuclear. Eu tenho nódulo na tireoide. Entendeu? Você tem nódulo na tireoide? Eita, que você nunca me contou isso, menina. Minha tireoide é autoimune. Você tá brincando. Aproveita especialista aqui, ó. Aproveita aqui, Então, ó. aí é acompanhar. Por isso que você com certeza faz o acompanhamento, né? De tempos em tempos, faz o acompanhamento. Direitinho, com certeza. Precisa sempre. Precisa sempre avaliar, né? Se aumentou o número de nódulos, se esses nódulos aumentaram de tamanho, né? Tudo isso é muito importante. E aí vem pra gente, por quê? Aí entra um ponto bastante legal. Dependendo do que eu tenho nessa tireoide, a gente pode fazer o tratamento. Então, nós temos terapias que podem ser abrativas ou remissivas. Então, por exemplo, uma terapia ali remissiva. O cara tem hipertireoidismo. Nós administramos uma quantidade de iodo radioativo e eu levo esse paciente ao eutireoidismo ou hipotireoidismo, que é mais fácil controlar do que o hiper. Então a gente consegue. Ou o cara tem câncer de tireoide, a gente pode destruir o funcionamento daquela glândula. Né? A gente administra uma quantidade X de iodo e a gente vai esterilizar aquele tecido. E você comentou, a sua resposta foi o depende. E hoje, quais tipos de câncer a gente consegue usar a medicina nuclear como predileção para o diagnóstico? Quando a gente fala de câncer hoje, né, basicamente a medicina nuclear ela tem um papel fundamental.
né? Então, nós temos, lógico, os carros-chefes, né? Que é câncer de mama, câncer de próstata, mas hoje também os tumores de cabeça e pescoço, tumores do trato gastrointestinal, né? Melanoma, pesquisas de mieloma múltiplo. Então, hoje a medicina nuclear, ela está inserida em qualquer estudo do câncer. E aí você vai perguntar novamente, mas pô, todo tipo de câncer, mas quando tem que usar, né? Nós podemos utilizar a medicina nuclear em qualquer momento. Ela vai ser utilizada muitas vezes no estadiamento, né, no estudo para saber se já houve uma disseminação da doença, se a doença está localizada, porque tudo isso vai ser muito útil para o oncologista. Porque se eu determino ali, eu tenho uma lesão somente em no fígado. Mas agora eu tenho uma lesão no fígado e no osso. Ou seja, então eu tinha só uma lesão local, agora eu já tenho metástase. Então, o tratamento vai mudar. Então, a gente acaba acompanhando o paciente em todo o ciclo, né? Porque esse paciente ele vai fazer quimioterapia, né? Ele vai fazer radioterapia, ele vai fazer cirurgia, e aí a gente vai controlando para verificar se tudo isso está surtindo efeito, se o tratamento dele realmente está resolvendo o problema, né? Então ela vai ser utilizada em todo o ciclo da terapia do paciente, até mesmo quando ele estiver de alta, né? Porque mesmo ele de alta, ele vai fazer controle. Né? Porque existem, né, e em oncologia é muito comum, infelizmente, as recidivas, né? Então pode acontecer dessa doença voltar. Cara, mas aí pintou uma dúvida minha aí, por exemplo, ó. Então, como você falou, que existe para tratamento e para diagnóstico. Vamos usar o exemplo então da tireoide. Eu acho que é um exemplo bom para isso aí. Você vai administrar um radiofármaco na véu aqui, beleza? Mas o que diferencia? É a dosagem? Você falou que qual que é o limite do tratamento e o limite para o diagnóstico? É a quantidade, não. Aí realmente a gente vai só sempre ficar claro para o nosso ouvinte que está... Não, é bem interessante isso. O que vai determinar se esse elemento radioativo ele vai ser utilizado para diagnóstico ou terapia vai ser a atividade, a quantidade de dose que nós vamos administrar. Né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, você é físico, você vai gostar disso. Né? Quando a gente trabalha com uma dose de diagnóstico para gândulo-tireoide, por exemplo, eu vou administrar no paciente uma dose de 100 microcurie para fazer um exame. Nunca escutei isso. Tá. Nunca escutei. Siver, Becquerel. Mas tem umas conversões malucas. Tem umas conversões malucas, né? Que é uma unidade de medida de atividade de radioativa. Né? E aí, para terapia, por exemplo, né, uma terapia de câncer de tireoide, eu vou trabalhar com 100 milicuries. Então, eu estava trabalhando com 100 micro. Agora eu quero tratar 100 milicurie. Então, a diferença é muito grande. Você sai de um 10 a menos 6 e vai para um 10 a menos 3. Então, é uma diferença muito grande. Então, o que muda é a atividade, é a quantidade. E aí você falou uma coisa que é interessante, que é bom a gente pontuar, né? Quando você falou de radiofármaco. Quando a gente fala, por exemplo, da glândula tireoide, eu não vou usar um radiofármaco, eu vou usar um radioisótopo. Por quê? O iodo 131, ele por si só já vai ser utilizado pela glândula tireoide. Eu não preciso de nenhum elemento para carrear, né? Para levar ele. Então, quando eu não preciso, o radioisótopo por si só, ele já faz esse papel. Então, o correto na medicina nuclear é dizermos que nós utilizamos radioisótopos que podem ou não estarem ligados a uma molécula. Se estiverem ligados a uma molécula, que é um fármaco ou substrato, aí eu chamo radiofármaco. Né? Porque a gente, inclusive, é pegadinha de prova. Né? A medicina nuclear usa apenas radiofármacos. Verdadeiro ou falso? Justifique. Aí, que legal essa pergunta. Eu já sei responder. Então, falso.
né? Então é muito importante. E aí a gente vai trabalhando, né? Porque não só, a gente deu o exemplo da tireoide, mas eu tenho outras regiões que eu não preciso ter um fármaco. A gente tem, por exemplo, o Tálio 201. O Tálio 201, ele é um análogo do potássio. Então ele age diretamente na bomba de sódio e potássio. E vai ser útil para quê? Para avaliar a viabilidade do miocárdio. Então eu não preciso de associações. Agora, por exemplo, em oncologia, aí eu tenho ali o flúor, né, marcado com glicose. Então a glicose é a molécula. Ela vai levar o flúor até a região tumoral. Né? Como para o coração, eu vou ter, por exemplo, o Cestamib, marcado com tecnécio. Tecnécio é o elemento radioativo. Cestamib é a molécula que tem afinidade com as mitocôndrias. Então ela vai levar. Até por conta disso, a gente sempre usa muito o termo carregar, né? Ou carregadores. Então são moléculas que levam o elemento radioativo até a região de interesse. Esses radiofármacos são feitos lá no IPEM? Aí entra um ponto legal, né? Os radiofármacos nós produzimos dentro do próprio laboratório. O que chega para nós é o radioisótopo, né? Então o radioisótopo chega para a gente em São Paulo, vem do IPEM, né? Vem do IPEM, e aí dentro da clínica, dentro do serviço de medicina nuclear, nós teremos um laboratório que é chamado de laboratório de radiofarmácia, aonde nós fazemos a manipulação desse material radioativo. Aí nós vamos fazer o quê? A ligação química, que nós chamamos de marcação dos kits, né? Porque esses fármacos, eles vêm em formatos de kit, que são sais. Aí eu pego o material radioativo, misturo e administro no paciente. Existem também hoje laboratórios que nós chamamos de laboratórios de radiofarmácia centralizado, aonde a gente consegue comprar essas doses prontas. Então, eu só passo para o laboratório. Ó, amanhã eu tenho uma agenda com X exames. Eles já me mandam tudo pronto. Legal. E aí eu não preciso nem preparar isso, né? Mas é lógico que aí, né, esses serviços eles são autorizados pela CNEM, né, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e eles vão trabalhar só com a produção. Mas também, mesma coisa, radioisótopo vai sair do IPEM da mesma forma que vem para a gente e vai para eles. Né? E aí eles vão fazendo, né, esse preparo, até porque a produção de radioisótopo, quando a gente fala de elemento, né, alfa, beta, né, ainda é privativo da União, né? E gama ainda é privativo da União. Só não é privativo da União os emissores de pósitrons. Então aí você pode ter o seu ciclotron, né, que vai produzir os seus elementos radioativos. E hoje, quais são os maiores desafios e as maiores limitações da medicina nuclear? Ó, eu acho que hoje, né, a medicina nuclear ela já venceu uma série de barreiras, né, mas ainda tem muito, né, por conta ainda da dificuldade que nós temos na disponibilidade de material radioativo. Né? Isso ainda é um grande problema. Então, por exemplo, hoje, né, nós temos um dos nossos fornecedores, né, emissores de pósitrons, vem de Campinas. Né? Tem um outro tipo de exame que nós estamos fazendo agora, que o material vem do Rio Grande do Sul. E aí o que acontece? Né? A gente vai entrar agora em algo que o Vladimir vai adorar. Né? A gente vai falar de meia-vida. Isso é legal. Não entendi isso. Né? É algo que é muito importante, porque meia-vida é o tempo que uma substância radioativa leva para perder metade das suas desintegrações. Então, vamos pensar aqui, né? Se o material tem uma meia-vida de 6 horas, vamos dar um exemplo. 7 horas da manhã ele tem 100. Quando chega 1 hora da tarde, ele tem 50. Quando chega às 7 horas da noite, 25. E aí ele vai perdendo metade. Aí a gente está falando de 6 horas. Agora imagina um material que tem meia-vida de 1 hora. Teletransporte! Aí qual é o grande problema? Junto com o paciente. Entendeu? E aí o que acontece? Você perde muito rápido essa atividade. E aí os centros produtores, você precisa produzir, sair de lá com uma atividade muito alta,
Porque o físico já calculou todo o decaimento até chegar do jeito que eu quero. Era isso que eu ia perguntar. Se vocês já calculam numa dose maior, já pensei Não, nisso. eu compro uma dose X. Agora, a empresa que produz é que vai calcular o Tá. quanto tem que sair de lá para chegar na dose que eu quero. Entendi. Só que aí o que acontece? Aconteceu um acidente na estrada. Ai, lascou. Essa atividade vai caindo cada vez mais. E aí, quando a gente começa a pensar, imagina a gente pensando aqui, né, em São Paulo. Nós estamos num grande centro, onde tem tudo. Agora você imagina lá no sertão do Nordeste, no Amazonas, Sim. a dificuldade em chegar a material radioativo. Então isso ainda é um grande problema, ainda é uma grande limitação, né? Que é a questão da distribuição. Então, enquanto ainda a medicina nuclear em si não vencer essa barreira, isso é um grande problema. E legal você tocar nesse ponto, né? Porque assim, quando a gente fala de radioatividade, assusta muito todo mundo. E geralmente a radioatividade é Sim. ligada ao câncer. Ah, o cara que trabalha com isso vai morrer de câncer. Ah, o cara vai morrer com câncer. Então, dentro desse mito que é a questão da radioatividade, como é que é a proteção radiológica na medicina nuclear? Então, eu acho que você falou num ponto que é muito interessante, né? Essa questão da radiação, né? Porque é o que eu sempre falo para os alunos. Nós vivemos na radiação. Pô, Nós existe vivemos. um mundo que não tem radiação. Entendeu? Não Nós vivemos. Então, eu sempre dou exemplo. A gente tem o radônio do concreto, a gente tem radiação cósmica. Potássio da banana que você né? adora. Exato. Essa aguinha que tá cheia de elemento radioativo. Eu até brinco muito com o pessoal, que eu sempre peço pro pessoal, ó, o professor adora comer salgadinho fofura, mas de cebola. Né? De cebola. Aí o pessoal traz. Aí eu pego pro pessoal e saio mostrando para cada um. Se você pega aquele salgadinho sem vergonha, né? Você olha no rótulo dele, tá lá, cebola irradiada. Ou seja, passou por um processo de irradiação. Então a radiação ela está mais presente na nossa vida do que a gente imagina, né? É que realmente, novamente, nós ainda temos muita dificuldade de entender a radiação. Sim. Né? E como sempre está vinculado a uma bomba nuclear, a um acidente, virou Hulk, né? Vai acontecer essas coisas, as pessoas se assustam. Então, nós somos expostos à radiação, sim. Né? E somos até um pouco mais do que as outras modalidades. Por quê? Porque nós fazemos o preparo do material radioativo. Né? Então nós manipulamos esse material, mas a gente também não manipula em qualquer lugar. Então nós temos um local específico, nós temos uma blindagem para fazer a manipulação desse material e também nós utilizamos os dosímetros. Né? Que são dispositivos que vão medir a quantidade de radiação. E aí também tem uma diferença. Além daqueles dosímetros que as pessoas estão acostumadas com raio-x, com a tomografia, que é aqueles dosímetros que pendura ali no avental, nós também utilizamos dosímetro de pulso, né? Que fica preso no punho, na forma de um relógio. Por quê? Ele vai medir a quantidade de radiação que a gente recebe nas extremidades. Quanto é a quantidade que uma pessoa Né? pode receber? E aí, nas extremidades, né, o permitido são 100 millisieverts. Né? Só que o que acontece? Nós não chegamos nem perto disso. Até porque o Vladimir, como físico, ele pode falar muito bem sobre isso. Os nossos limites de dose de radiação são muito baixos. Em relação ao que é praticado fora do país, Muito real, é surreal. é muito baixo. A gente tem um cuidado, assim, nós temos o Brasil tem um cuidado extremo quando se fala de radiação. Mas extremo, extremo, extremo. Vale lembrar por quê? Alguns países utilizam muito da energia nuclear para produzir Sim. eletricidade. Então os caras já trabalham com isso há muito tempo. Sim. Né? Lógico que para a gente não precisa investir tanto porque tem uma bacia hidrográfica maravilhosa, né? Mas os nossos limites, nossa senhora. São muito seguros. Nossa senhora. Nós temos assim uma segurança, é algo que eu sempre falo para os alunos e falo até mesmo para o pessoal que trabalha comigo. Não há preocupação alguma, porque isso é extremamente rigoroso.
né? E tudo isso é controlado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, e que é um órgão extremamente sério, né? A gente até brinca, porque nós temos fiscalização. Então, de tempos em tempos, nós temos fiscalização da comissão. Então, vem, né, o pessoal da equipe, vem avaliar o serviço. Os dosímetros, né, eles são controlados mensalmente. Então, todo mês eu preciso mostrar para o meu colaborador a quantidade de radiação que ele recebeu. Ele assina a ciência daquilo, e tudo isso é controlado. Não importa se ele trabalha em 3 serviços, né? Tem um controle. Vlad, antes de você continuar mostrando seus dotes físicos, posso ter meu momento? É verdade, eu esqueci do momento, Vel. Posso? Como se nada, como se nada, Como como se se nada. nada tivesse acontecido. Nosso papo tá demais. Mas agora, Anderson, eu preciso que essa menina se consagre com os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que vocês estão gostando, porque assim, Vlad falando de física, física! Só eu aqui. Meia vida! E a Bel assim, ó. Aham. Eles estão me fazendo entender algumas coisas que eu nunca tinha entendido. Estão tentando, né? Se tá entrando é outra história. Se tá entrando aqui. Mas tenho certeza que vocês estão gostando, assim como eu. Então não esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho e já se inscrever, porque vem muito mais episódio por aí. E tem uma pergunta do Vlad também, que ele não pode esquecer de fazer. Como que encontra? Ah, como se nada, como se nada. Anderson, como que a gente te encontra nas redes sociais? Cara, Bom. com Alzheimer, eu esqueci essa pergunta. Bom, né? Primeiro ponto, né? Vocês conseguem me encontrar facilmente através da FAMESP, né? Pois sou coordenador da pós-graduação em Imaginologia e sou tutor do curso em Medicina Nuclear. Então, me encontram facilmente, acessou o site da FAMESP, né? Já conseguem me encontrar tranquilamente. Nas redes sociais, me encontram no Instagram, né? Como Anderson Moraes. Então, muito fácil aí de vocês me localizarem. Então, você sabe que empregabilidade é algo que eu não gosto muito de falar, né? Por quê? Porque eu venho de um princípio muito simples. O bom profissional sempre vai ser absorvido pelo mercado de trabalho. Então, muitas vezes eu falo, né? Pô, aí você chega lá para fazer um teste, que hoje é muito comum, né? Você não sabe se expressar, né? Você não sabe conversar, você não tem domínio da técnica, né? Você não tem domínio das literaturas de referência. Aí fica muito difícil, né? Porque aquele cara que realmente se destaca, ele vai ser absorvido pelo mercado de trabalho, mas ele tem que oferecer algo mais, né? Esse é e eu levo isso tão a sério na minha vida, que esse é um dos motivos de toda hora eu estar fazendo alguma coisa, né? Porque eu acho que a gente tem que oferecer, né? Ao invés da gente ficar reclamando, eu reclamo do governo, eu reclamo da situação da vida, né? O que eu estou fazendo? O que eu faço realmente de diferente? Eu não vou perguntar a última pra ele, não. Ele já respondeu. A gente sempre encerra o programa falando assim, qual o seu método de sucesso? O cara já respondeu. Tem gente que vem preparada, assim, tem o feeling do momento. Como é que é? Feeling do momento. O feeling do momento. Amei agora, meu. Vai ser o seu novo, só nova deixa aí, ó. Feeling do momento. Mas você sabe que a gente brincando sobre isso, mas é algo muito sério, porque o que acontece, né? A gente não consegue entender que o futuro é hoje. O futuro é hoje. Então, se eu não começo a mudar as coisas hoje, eu não vou mudar lá na frente. E a gente percebe hoje que as pessoas, elas ficam naquele ciclo de reclamação, né? Reclamando, mas não muda. Não faz nada de diferente. Né? Não se prepara, e aí depois vão falar que o mercado está difícil, eu não tenho oportunidade. Cara, tá tudo difícil, né? Eu sempre brinco que antigamente a gente falava que a gente matava um leão por semana, a gente está matando um leão por minuto. Olha.
Matando um leão por minuto. Essas coisas não vão ficar bravo, batalhão. É veterinário, vai ficar bravo com você. Você tinha errado. É o Vladimir que tá causando. Então, a gente precisa a toda hora, né? Porque, ó, a meia-vida tá decaindo. Nossa meia-vida tá decaindo. Você gostou dessa, né? A minúcia do assunto. Esse foi um pegar feeling, né? Tem que ser com as mãozinhas, feeling. E aí, se a gente não faz nada, entendeu? Então, é muita coisa que a gente precisa se preparar. A gente não se prepara, a gente fica esperando. As coisas não vão acontecer. Esse é seu método para o sucesso? Sim, persistência e acreditar. Rapaz do céu. Olha, eu nem vou falar aquelas coisas que eu gosto de falar no final, porque, de verdade, meu Deus, Fel, de verdade, Ele te, ó, acabou com suas palavras. de verdade. Gente, eu tô assim, tipo sem, ó. O cara plantou aqui dentro um triplex na minha cabeça, mano. De verdade, Anderson. Anderson, que maravilha ter você com a gente aqui, né? De verdade mesmo, acho que foi um dos programas que, estar com você aqui pra gente é muito bom. Professor da casa, há mais de 20 anos, então, um professor de sucesso, que tem um conhecimento maravilhoso. Eu acho que didaticamente explicou. Foi uma aula que nós tivemos aqui de Medicina nuclear. Foi uma aula que ele deu. Nossa eterna gratidão por esse momento tão gostoso que você teve com a gente aqui. Merece uma salva de palmas. Eu que agradeço aí pela oportunidade e principalmente pela oportunidade de falar do que a gente gosta, né? É muito bom quando a gente fala do que gosta. E realmente, como eu falei para vocês no início, eu vivo a radiologia, né? Eu sou muito grato por tudo que a radiologia me deu. E quando a gente faz as coisas, né, verdadeiramente, quando a gente gosta, né, eu acredito, sinceramente, que tudo conspira a nosso favor, né? E gosta da NFL. Só pra lembrar. Espero que vocês tenham super curtido o programa de hoje. Tem muito mais por aí. Fica até a próxima, né, Vel? E o cara que não sabe, não conhece a gente, como é que ele vai seguir a gente, Vel? @famescast. Tá na descrição do vídeo. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.